Saúde os irmãos na paz do Senhor. A convite do nosso superintendente, irmão Rudinei, vou fazer a apresentação da lição de número 3 da nossa revista desse trimestre, que fala sobre as abominações do templo. O nosso texto áureo está escrito em Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 6, que diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. A verdade prática nos diz: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Para a leitura bíblica em classe, o livro de Ezequiel, capítulo de número 8, versículos 5, 6, do versículo 9 ao 12 e os versículos 14 e 16. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. A lição de número 3, ela traz por objetivo, o primeiro tópico é expor a visão do capítulo número 8 do livro de Ezequiel. Segundo objetivo é destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciãos. E o terceiro tópico é tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. É interessante o que fala a respeito dessa lição de número 3 com relação ao profeta Ezequiel, que o livro de Ezequiel ele possui características muito semelhantes ao livro escrito por João, o livro de Apocalipse, por causa de muitas simbologias a linguagem que é empregada no livro de Ezequiel. Então, nesse capítulo em específico, falando do número 8, capítulo número 8, que é o foco dessa lição, nós vemos Deus revelando para o profeta Ezequiel algumas das abominações que estavam acontecendo dentro do templo em Jerusalém. Então, o objetivo aqui, falando já dentro da parte da introdução, é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual que a idolatria causa no meio do povo evangélico. Então, olhando aquilo que aconteceu com a nação de Israel,
fazendo esse paralelo ao tipo de pecado em que eles caíram, traz esse alerta para que nós possamos fazer uma reflexão para os nossos dias atuais, a maneira como nós nos portamos. O primeiro tópico, que entra propriamente dito já nessa visão que Ezequiel apresenta, ele traz no primeiro item falando que essa é a segunda visão que Ezequiel está recebendo. Ele teve uma visão anterior e agora já é a segunda. E essa visão ele recebe aproximadamente tem uma diferença de 14 meses entre a primeira e essa segunda visão. E aqui traz uma narrativa bem importante com relação ao período em que se encontra, porque essa visão ela traz o período em que o rei Joaquim estava preso, cativo lá na Babilônia, lá com Nabucodonosor. Então, essa visão ela não foi da glória de Deus, mas Ezequiel viu a abominação que tinha dentro do templo, porque a visão da glória de Deus associada ao templo ela é muito abundante em todo o Antigo Testamento, mas o que Ezequiel viu agora aqui nessa visão não tinha nada a ver com a glória do Senhor. Por quê? Porque o templo estava com muitos problemas no funcionamento dele, e isso em função de muitos pecados que estavam sendo cometidos lá naquele lugar. Então, essa data ela é importante porque ela nos mostra que essa visão que Ezequiel teve, ela está situada entre a primeira deportação, ou a partir do momento em que Nabucodonosor invade a nação de Judá e leva o povo cativo, e a segunda deportação, que é o momento em que o rei Nabucodonosor destrói Jerusalém e destrói o templo. Então, essa profecia ela está situada entre a primeira e a segunda deportação que a nação de Judá teve para a Babilônia. Então, é um período fica bem nesse meio ali. E fala que é uma visão preterista, porque ela usa a linguagem dela mostrando os acontecimentos daquele momento. Nós vemos no texto, lendo todo o capítulo de número 8, que o Senhor leva o profeta, eleva ele nas alturas e ele vê o que estava acontecendo. Então, eram acontecimentos importantes que estavam afetando a nação de Israel naquele momento, a nação de Judá. Então, tem esse contexto, mas também isso tudo também tem aponta para o futuro, para acontecimentos que ainda estavam para acontecer, por causa do juízo que o Senhor haveria de lançar sobre a nação de Judá. O item 2 do primeiro tópico vai falar sobre as visões das abominações do templo. Uma expressão muito interessante ali, que é essa que eu citei ali, que logo do início, que o Senhor leva ele em visão e eleva ele nos ares. Então, é como Ezequiel tivesse uma visão do todo, ele podia olhar de cima as coisas que estavam acontecendo, uma visão privilegiada, porque às vezes nós estamos dentro de uma situação ou dentro de um problema, nós não temos uma visão panorâmica de todas as coisas, mas a maneira como o Senhor eleva o profeta Ezequiel em espírito, ele pôde ter uma visão panorâmica de todo o contexto, de tudo aquilo que estava ao redor da nação de Israel. E ali o tópico vai dizer que Deus mostra para ele, para o profeta Ezequiel, as coisas que estão acontecendo. Então, aquela visão era a foto imediata, ou seja, era o retrato do que estava acontecendo naquele momento com a nação de Israel. Assim como outros profetas tiveram algumas revelações, o profeta Ezequiel teve esse privilégio do Senhor elevar ele e ele conseguir ter essa visão panorâmica. E aí o item 3 desse primeiro tópico fala como podemos entender as visões de Deus. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo ou incorpore.
essa questão de ter sido arrebatado em espírito ou ter estado lá presente, o corpo físico em Jerusalém, não é o foco principal que o capítulo está tratando. O capítulo está tratando sobre o problema estrutural que estava enraizado dentro da nação de Judá por causa dessas abominações que estavam acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Então, essa visão que Ezequiel teve, sendo uma visão panorâmica, ela também era uma visão em tempo real. Eram coisas que estavam acontecendo naquele exato momento. Então, essa traz essa importância viva da profecia que Ezequiel coloca aqui. Então, Deus, dentro dessa visão, introduz o profeta Ezequiel dentro do templo. Ele mostra os 4 oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando alguns tipos de idolatria, que é o que nós vamos ver a partir do segundo tópico, as mulheres que choravam por Tamuz e tantas outras coisas. Então, o profeta mostra e diz, olha, a destruição é iminente, não tem como as coisas continuarem dessa maneira. A nação está caminhando para ser totalmente levada cativa. E conhecendo a história, o conhecimento que nós temos hoje, nós vemos que Judá acaba sendo deportado mais 2 vezes para a Babilônia e fica por lá na Babilônia cativa por 70 anos. O tópico 2 entra especificamente para falar sobre quais são essas abominações que são apresentadas ou que são colocadas pelo profeta, que Deus revela para o profeta Ezequiel, que estavam acontecendo dentro do templo. A primeira dessas abominações é a chamada a imagem de ciúmes, que é o que fala lá no versículo 5, que diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Então, a primeira abominação é essa imagem que estava logo na porta de entrada, que já dava o primeiro impacto para qualquer pessoa que chegasse, pudesse observar isso. Isso causava ciúmes no próprio Deus. Por quê? Porque a nação de Israel estava mas já estava envolvido num certo grau com o paganismo, com essas abominações, e isso causava um certo ciúmes em Deus, porque Israel era o povo escolhido por Deus, foi um povo separado, preparado para andar com o Senhor, e agora estava se escondendo ou buscando atrás de um poste ídolo, que é o que o texto em si dá a entender, que é uma referência a Azerá, a deusa dos cananeus, dos fenícios e dos próprios babilônicos. Então, era uma deusa que permitia a libertinagem, principalmente da fornicação, porque haviam as prostitutas cultuais e tantas outras situações. Então, esse poste ídolo que foi colocado, essa imagem de Aserá, ela foi introduzida no templo pelo rei Manassés. A Bíblia, o relato bíblico e a história mostra que o rei Manassés foi o pior rei que reinou sobre a nação de Judá. Ele foi o que introduziu as maiores perversidades e atrocidades dentro da nação. Então ele teve esse impacto, ele coloca essa imagem à porta do templo. Mas depois o seu filho Josias, que vem reinar depois da descendência de Manassés, assume, ele faz uma revolução, ele renova toda a estrutura do templo, tudo aquilo que não fazia parte do contexto do culto, do ritual judaico. Josias retira e faz uma limpeza completa em toda a nação de Judá,
principalmente com relação ao templo. O que acontece, que se acredita, é que já na época de Ezequiel, depois de Josias ter implantado e feito toda essa estruturação, com a morte dele, os seus sucessores recolocaram esse poste ídolo, essa imagem de Aserá, de volta no local onde o rei Manassés tinha colocado. Então, voltou a idolatria a imperar na nação de Israel. Por isso que o uso da expressão imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca os ciúmes em Deus pelo seu povo, ou seja, o povo de propriedade de Deus estava envolto ou se voltando para condições idólatras. Se analisarmos bem, o profeta Oséias, através da sua questão do casamento que Deus propõe a ele, a maneira como se encaminha, mostra a maneira como Israel abandonava o Senhor para voltar à idolatria. E é esse o ciúmes que é relatado aqui, a maneira como o Senhor queria trazer a nação de volta para o seu aconchego, para andar dentro do contexto cristão que Deus estava propondo para a nação de Israel. Outra abominação que acontecia ali era o culto aos animais e répteis. Dentro dessa visão que o profeta Ezequiel teve, ele vê um buraco, o Senhor manda ele cavar um pouquinho mais, para que ele pudesse ver o que estava acontecendo dentro das câmaras do templo, ou seja, não era uma visão periférica, aquilo que o povo poderia comum ver, mas Deus leva para dentro da câmara, ou seja, o local onde apenas os sacerdotes e aqueles que tinham uma maior intimidade poderiam ter acesso. E nós sabemos que quando foi entregue as tábuas da lei lá para Moisés, uma das coisas que foi proibida veementemente é o que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E aí ele segue o contexto, ou seja, a confecção ou produção de imagens de escultura, mesmo que fosse ali, no caso, pintadas ou foram colocadas ali de forma que elas estavam sendo adoradas. Então essa era a segunda abominação que é apresentada ali, ou seja, dentro da casa do Senhor, aquilo que Deus havia proibido veementemente, acaba que o povo colocou isso e permitindo essa adoração. Então era uma violação direta ao mandamento do Senhor. Até porque quando nós vemos a confecção do tabernáculo, a figura que tinha nas cortinas antes do lugar santíssimo e dentro do lugar santíssimo era figura de querubim, ou seja, no véu era desenhados querubins e na Arca da Aliança tinha duas esculturas de querubins. Isso foi o limite até onde Deus permitiu que fosse feito. Tudo o que passou disso agora era intuito humano, era o homem colocando coisas que Deus não havia autorizado, até porque a zoolatria é um pecado de idolatria que o homem estava praticando contra o próprio Deus. O terceiro problema que apresenta aqui dentro da nossa lição sobre as abominações do templo, vai falar sobre os 70 anciãos. E aí o texto vai falar que esses anciões podem ser apenas pessoas idosas. No contexto do Novo Testamento são os chamados presbíteros ou as pessoas mais velhas, ou dentro do que alguns comentaristas e estudiosos apresentam, eles poderiam ser alguns príncipes ou líderes comunitários da nação de Israel, tendo em vista que o rei tinha sido levado cativo para a Babilônia, não tinha um rei expresso ali, apenas governantes que estavam sujeitos a Nabucodonosor, que prestavam contas e pagavam tributos.
Então, aqui pode ser uma referência a esses anciãos. E usa o nome de 2 homens, Jazanias, filho de Safã. Esse Safã, o que se acredita é que ele seja o escrivão que viveu no período do rei Josias, que institui toda aquela limpeza e faz o renovo do culto ao Senhor. Então, Safã participou desse processo, viu o que aconteceu antes de Josias, a idolatria, a limpeza que Josias faz e como fica. Mas Jazanias, que é filho de Safã, não seguiu o mesmo caminho de seu pai, assim como os filhos de Josias não seguiram o exemplo do próprio rei Josias. E ele foi considerado como uma ovelha desgarrada, assim como em muitas famílias hoje nós vemos pessoas que não seguem o bom exemplo dos pais e acabam se desviando e seguindo por um caminho errado. Eles acabam fazendo o que a Bíblia chama de apostasia. O tópico 3, ele segue falando sobre as abominações do templo e ele fala sobre o ritual de Tamuz. Essa era uma divindade babilônica que era a principal divindade relacionada à fertilidade da vegetação, ou seja, eles consideravam que esse deus Tamuz ficava adormecido por 6 meses, que era o período da seca, onde a produção era mínima, mas acordava nos outros 6 meses, trazendo abundante chuva, e isso era motivo de adoração a eles. Cada vez que chegava nesse período, era realizado um ritual que eles chamavam de lamento, ou seja, tinha algumas carpideiras ou mulheres que eram contratadas em velórios para chorar, para que as pessoas, vendo que elas estavam chorando, fossem comovidas e tivessem esse mesmo sentimento. Então eram profissionais. E o profeta está vendo aqui que no templo essas mulheres estavam presentes. Quando havia a abundância da chuva, elas começavam a prantear e a agradecer a Tamuz, essa divindade, para dizer que, olha, estamos agradecendo por ter enviado chuva. E é isso que causava esses ciúmes e essa questão de Deus ficar usando uma expressão, sentido com o povo. Por quê? Porque é Deus que promove a chuva, é Deus que concede todas a abundância e promove que a vegetação possa crescer, mas eles estavam usando de um sincretismo, eles estavam dentro do templo do Deus verdadeiro, adorando um Deus falso. Era um sincretismo, eles misturavam algumas questões de religião para fazer com que todos pudessem se acomodar ali. O ocultismo, nós vemos através do ocultismo no Brasil, e ele tem esse sincretismo porque ele mistura imagens do catolicismo para fazer o seu culto. Então, essa mistura faz com que não se saiba exatamente, isso aqui é daqui ou dali. Por quê? Porque está tudo misturado de uma forma que não estava agradando a Deus. E isso estava acontecendo no templo. As pessoas estavam agradecendo e adorando a Tamuz, ao invés de adorar ao Deus verdadeiro. Assim como eles adoravam esse Deus por causa da chuva, eles adoravam ao sol. E Deus estabelece, principalmente porque o povo de Israel sai de dentro do Egito, e o Egito tinha uma idolatria muito grande, e uma das principais referências com relação à idolatria, Deus coloca lá em Deuteronômio 4:19, dizendo: e não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles, e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, o povo de Israel tinha saído de dentro do Egito, tinha visto toda aquela idolatria, e agora
na iminência de entrar na terra prometida, Deus diz, olha, não adora o sol, não adora a lua, não adora as estrelas, porque isso foi colocado por Deus para todos os povos, não é um motivo de adoração. Só que Ezequiel vê 25 homens que estavam de costas para o templo, ou seja, não estavam mais considerando a Deus, mas voltados para o Oriente, adorando o sol que Deus havia proibido que eles adorassem. Então, traz essa lembrança, olha, Israel, vocês saíram de um contexto idólatra no Egito, agora vocês não podem voltar a esse mesmo contexto. Então, todo esse ritual, as falsas divindades, revelava uma apostasia generalizada. O povo já não tinha mais aquela vontade de adorar a Deus, eles já tinham se afastado de tudo. Os líderes, os sacerdotes que foram condenados por Oséias, ele diz, olha, o povo está pecando por causa do profeta, por causa do sacerdote, por causa da liderança. Então, o povo não tinha o conhecimento e começou a pecar. Quando a nação é levada cativa, que não tem mais aquela autoridade, aquela referência, o povo acabou se perdendo por completo. E aí entrou dentro de um contexto pagão e começou a executar e a adorar esses deuses que foram apresentados pelos outros povos. E aí essa é a outra abominação que o Senhor coloca aqui. E por último, fala sobre os anciãos na casa do profeta. O contexto que coloca aqui é sobre alguns anciãos que estavam exercendo um certo tipo de autoridade, ou no contexto babilônico, ou em própria Jerusalém, mas que eles vinham consultar o profeta Ezequiel para saber, olha, como que vamos fazer, qual o contexto que a nação, o caminho que a nação de Judá precisa tomar. O rei estava preso, então eram esses homens que buscavam esse conhecimento, e eles buscavam isso lá na residência ou na casa de Ezequiel, e ele fazia e apresentava as respostas que Deus dava por intermédio dele para esses homens. Então, muitos falsos profetas surgiram. Jeremias enfrentou um problema grande, outros profetas enfrentaram esses mesmos problemas. Por quê? Porque eles começavam a atrapalhar a vida espiritual, começavam no meio dos exilados e daqueles que foram deportados, todos eles colocavam alguma coisa que desviava do caminho do Senhor e levava o povo a essa defraudação do templo, a causar algumas abominações, adorar o sol, adorar imagens de pinturas dentro do templo, chorar por um Deus que não pode fazer nada por eles. Então, tinha todo esse contexto. Então, o Tamuz era de Osíris pelos egípcios, o sol era cultuado na Babilônia e também dentro do próprio Egito. O que essa lição conclui dentro desse contexto? Que nós aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que foram apresentadas aqui, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus estava dizendo, a nação de Judá está chegando na iminência, no auge do pecado, e ela vai ser castigada por isso, porque Deus exige fidelidade do seu povo. Essa é a exigência de Deus. Toda idolatria é um reflexo da infidelidade, é o que causa os ciúmes no próprio Deus. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os nossos dias atuais. Aquilo que foi relatado nesse capítulo 8 por Ezequiel precisa ser considerado nos nossos dias hoje. Olha, nós não podemos cultuar aquilo que Deus criou, o sol, a lua, as estrelas. Nós não podemos introduzir coisas que não foram autorizadas por Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que sente ciúmes pelo seu povo. E quando nós fazemos qualquer coisa disso, nós estamos induzindo a noiva do Cordeiro a pecar. E Deus expressou
através do Espírito Santo aos escritores, principalmente ao apóstolo Paulo, para dizer que Deus quer apresentar uma igreja santa e irrepreensível diante de Deus. Então, Cristo, quando chegar com a noiva, quer uma igreja santa, não induzida no pecado e na idolatria, assim como aconteceu na nação de Israel. Porque a lição 4 vai trazer a consequência desses pecados que foram apresentados na lição de número 3. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.